Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai estar estudando sobre a aceleração. A aceleração que ela está muito presente no movimento circular, uniformemente variado. Ela está presente lá na fórmula, né? Tipo, outras fórmulas aí, beleza? Então, bora ver isso aí. Bom, aceleração. A aceleração vetorial, se a gente for ver a aceleração vetorial, ela é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Velocidade vetorial, tá bom? Porque se a gente tem um vetor aqui, 1, e um vetor 2 de velocidade, aqui ligados entre eles, a gente vai ter uma variação de velocidade, que é o vetor aqui, tá? Se a gente pegar esse vetor aqui, se a gente for analisar aqui, beleza? A gente percebe, tá? O seguinte, a gente percebe que V2 é igual a ΔV menos V1. Por quê? Se a gente pegar o V2, né quando começa até onde termina, se a gente pegar esse V1, girar ele, pronto, vai ser onde termina, até onde começa, e vai ficar assim, ó, tá? Beleza. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Quando a gente tem aqui um movimento que é o circular, ele é uniforme, por exemplo, aqui um ponto A para um ponto B. O corpo, por exemplo, ele está percorrendo aqui um corpo, tá? Se esse movimento ele for circular e uniforme, ou seja, não tiver aceleração, então aqui só vai ter o vetor da aceleração que centrípeta, ok? Essa aceleração centrípeta que vai permitir com que, com o tempo, esse vetor velocidade aqui ele mude, ó, de direção. Esse vetor velocidade ele vai ser sempre perpendicular, né? Ó, sempre perpendicular à trajetória. Perpendicular não, é tangente, né, a trajetória. Por isso que sai pela tangente. Por isso quando a gente está girando o corpo, por exemplo, aqui a gente tem uma corda e vai girando uma bolinha, quando a gente corta essa corda, ela parte reto. Ela não parte fazendo uma parábola nem nada. Ela parte retamente. Por quê? Porque a velocidade é tangente à trajetória, certo? E o que faz com que ela sempre seja tangente e sempre mude a direção é a aceleração centrípeta. Já se o movimento for circular uniformemente variado, né, que temos esse caso, o que acontece? Bom, a gente tem aqui nossa circunferência, temos aqui o ponto A, ponto B, ponto C, tá? Aqui vai existir uma aceleração que a gente vai chamar de aceleração tangencial. É porque esse corpo ele está acelerando, então ele está fazendo um movimento circular e está acelerando, certo? Ao mesmo tempo que para o centro dessa trajetória vai existir uma aceleração centrípeta, beleza? Porque isso aqui é nada mais nada menos do que uma decomposição de uma aceleração que tem aqui, ó. Porque na verdade existe só uma aceleração, certo? Só que aí a gente decompõe ela. Então a aceleração, isso aqui é igual a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta, ok? Se a gente quiser saber o módulo, aceleração ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração centrípeta ao quadrado. Tá ok? E a velocidade? A velocidade também vai estar apontada para cá. Ó. Se a velocidade estiver apontada para cá, o movimento ele é o quê? Progressivo, né? Porém, se a velocidade estiver apontada para trás em vez de para frente, ou seja, contra a aceleração,
o movimento é retardado. O que isso quer dizer? Que aos poucos esse corpo está parando, certo? Ok. E a forma da aceleração centrípeta, o módulo, né? Ele tem uma fórmula que é v quadrado sobre r, que é a fórmula para que ele ocorra. Esse aqui é o r, é o raio, né? E a gente pode até provar ela. Eu vou provar aqui para vocês, vou fazer a demonstração dela, tá? Tá aqui para vocês. Então, voltando aqui, aqui a gente tem uma trajetória circular, ok? Bem aqui a gente vai ter o raio, né? Dois corpos aqui, corpo, mesmo corpo, né? Só que aqui ele percorreu toda essa área e chegou aqui, tá? O que acontece? Esse D aqui, ele seria o deslocamento vetorial. Você lembra quando a gente viu o deslocamento vetorial? De onde começa até onde termina o vetor, né? Bem, o que acontece? A gente vai ter aqui que fazer uma semelhança, né, de triângulos. Mas vamos lembrar alguns detalhes. O que é aceleração vetorial? A velocidade vetorial dividido pelo tempo. Beleza, beleza. Mas assim, quando a gente tem aqui, por exemplo, nem uma circunferência, isso aqui como é? Uma curva, certo? E a gente tem dois corpos, o mesmo corpo aqui, ó. Quanto menor é essa distância aqui, quanto menor o tempo que ele percorre aqui, mais o que? Mais o arco AB, ele vai se aproximar dessa reta aqui AB. Como assim? Assim, ó. Quanto menor vai sendo aqui, ó, tá diminuindo aqui, ó. Quanto menor, mais esse deslocamento vetorial, ó, vai se aproximando e vai se igualando à própria o próprio arco, ao próprio deslocamento, né, escalar. Beleza? Então a gente vai ter que fazer essa aproximação. Beleza. Então agora vamos para cá, ó. A gente vai aqui prolongar aqui essas retas. Beleza? Então aqui a gente vai ficar aqui com o nosso vetor 2. Vamos ficar bem aqui com o nosso vetor 1. Tá? Aqui no caso seria variação de deslocamento, tá bom? Vou botar de preto aqui. Variação do deslocamento. Tem o V1, V2 na verdade, aqui tem o V1. E aqui, ó, a gente tem nada mais, nada menos variação da velocidade. Chamamos esse ângulo aqui de θ. Chamemos esse ângulo aqui, ó, de alfa e de alfa. Por quê? Porque aqui é um triângulo isósceles. Porque o raio, eles têm o mesmo valor, ó. Então aqui é um triângulo isósceles. Lados iguais, ângulos iguais. Certo? E a gente sabe que como a velocidade é tangente, né, da história, então aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Então a gente vai analisar aqui, ó. Vamos dar uma analisada nesse quadrilátero aqui, ó. Tá? A gente vai analisar ele. De que forma? Da seguinte, a soma dos ângulos de um quadrilátero tem que ser 360 graus, né? Aqui a gente já tem θ. Aqui já temos 90.
Aqui temos 90. E aqui falta um pedaço. Então, esse aqui a gente já tem 180 aqui dos lados. Então, para completar aqui desses outros ângulos, a gente tem que completar 180 também. Então, aqui é 180 menos θ. E digamos que esse ângulo aqui desse outro quadrilátero vá, por exemplo, beta, beta. Isso aqui vale 180 menos θ. Quer dizer que lá dentro vai valer o quê? Isso aqui, vou fazer o suplementar, que vale θ. Então a gente descobriu que temos θ aqui embaixo e temos θ nesse triângulo aqui. Beleza. Temos esse ângulo beta, temos esse outro ângulo beta. Beleza? E analisando aqui, a gente pode concluir que beta é igual a alfa. Por quê? Porque θ mais 2β daqui de cima tem que ser igual a π. E a gente conclui também que do triângulo aqui de baixo, que θ mais 2α tem que ser igual a π. Então agora, subtraindo essas duas equações, a gente conclui que beta menos alfa tem que ser igual a zero. Ou seja, beta tem que ser igual a alfa. Provado, tá bom? Então aqui a gente vai substituir por beta. Beleza. Esses triângulos são semelhantes. Então a gente, bora reescrever eles para cá, ó. Então aqui a gente vai ter esse triângulo aqui de cima. V2, V1, delta V. E vamos ter outro triângulo maior. Tal que aqui vale θ, beta e beta. E vamos ter outro maior aqui, que é θ, beta, beta. Muito bem. Aqui é o raio e o deslocamento. A gente está fazendo essa relação de vetor com deslocamento porque a gente fez essa aproximação aqui, tá? Agora bora fazer a semelhança. O que está oposto a θ? Então a gente pode simplificar. Se ΔV sobre dzão é igual a... O que está oposto a beta aqui nesse outro? Por exemplo, V. Porque é o mesmo, né? Esse V é o mesmo. Dividido para o raio. Beleza. Só que... o que é o deslocamento? O deslocamento é nada mais do que a velocidade vezes a variação do tempo, tá bom? Que é igual a velocidade dividido pelo raio. Só que aí, vamos passar essa velocidade para o outro lado dividindo, multiplicando. Vai ficar que a variação da velocidade dividido pelo tempo é igual a V vezes V sobre R. Que é vezes V quadrado sobre R. Isso aqui é nada mais do que a aceleração centrípeta, que é nada mais do que a aceleração, modo da aceleração, né? Que é a aceleração centrípeta, certo? Então aqui está provado, matematicamente, aceleração centrípeta. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se gostaram, tá? Inscrevam no canal, compartilhem e um abraço.